Esta verdade, Filipenses capítulo de número 3, os 3 primeiros versos. Podem ficar assentados como estão, eu apenas vou relê-los e depois vou orar. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Foi esta a porção que vimos na última quarta-feira. Hoje veremos. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Senhor, nós temos Tua palavra aberta diante de nós, e todos nós carecemos do alimento espiritual que ela nos dá. Permita, Pai, que pelo Teu Espírito Santo esta verdade seja iluminada à nossa mente e ao nosso coração, que ela profundamente adentre em nosso ser, nos demonstrando o caminho que devemos seguir e nos concedendo o poder de glorificarmos o Teu nome. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso tão grande Salvador. Amém. Nós vimos na última quarta-feira, na primeira parte do verso 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor e na força, regozijai-vos no Senhor. E esta porção, ela é importante porque nós observamos o que significa regozijar-se no Senhor. Nós vimos que este regozijo em Deus é uma ordem que Deus nos deu a capacidade de cumprir. Ou seja, o Senhor tem uma vontade específica à vida dos salvos nesse tempo, e a vontade dEle é que nos alegremos nele, e Ele tem nos dado tudo aquilo que é necessário para que isso aconteça, porque o regozijo em Deus, o regozijo no Senhor, esta alegria verdadeira, é o resultado da relação que nós possuímos com Ele. Então, este regozijai-vos no Senhor, ele responde muito bem uma questão, uma medida que nós precisamos ter. A quantas anda a sua relação com Deus? Qual é a temperatura da sua relação com Deus? Há um relacionamento frio e distante, ou há um relacionamento próximo e encorajador? A forma que você se regozija em Deus demonstra o quão perto ou longe dele você anda. Notem, nós temos tantas outras coisas pelas quais nós queremos medir o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida espiritual. Pois Paulo está dizendo, olha, meçam a sua vida espiritual por meio do quê? Do regozijo que isso concede. Nós sabemos e nós podemos perceber na nossa vida muito bem a quantas anda o nosso caminhar com Deus, pela alegria que nós colhemos disso. Irmãos, toda dificuldade na vida cristã, todas as lutas que nós enfrentamos, no aconselhamento bíblico, pastoral, ela sempre começa por esse ponto. Se você tiver dificuldades no casamento, tiver dificuldades na criação dos filhos, tiver dificuldades na sua vida particular, seja a área que for, tudo começa pelo ponto de como anda a sua relação com Deus. Não há como tratar a relação entre marido e mulher sem tratar da relação com Deus. Não há como tratar da relação entre pais e filhos sem demonstrar-lhes que a relação com Deus é que, e ela existindo ou não, está influindo nisso. Não há como tratar, e olha, eu vou levar a questão agora para um outro ponto, não há como tratar da tristeza que se abate sobre a alma, que muitas vezes nós chamamos de depressão, sem tratar do relacionamento da pessoa com Deus. O relacionamento de um salvo com Deus é central de tal forma na vida dele que atinge todas as outras coisas. De tal forma que nós podemos com toda certeza dizer que quando estamos bem com Deus, todas as coisas estão bem. Mas se você está realmente num relacionamento fraco e distante com a pessoa de Deus, não há como ser bem nas outras coisas. Então tudo isso aponta para onde? Regozijai-vos no Senhor é uma ordem, e é preciso que nós façamos isso. Também regozijar-se no Senhor é um privilégio.
É um privilégio que só os salvos têm. Você conhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só você nesse mundo pode regozijar-se em Cristo. Não há nenhuma outra pessoa. Então nós medimos, e eu citei o Salmo 73, eu creio que estou citando agora aquilo que Jó também escreve no capítulo 21 do seu livro, a respeito da forma que nós observamos as pessoas incrédulas vivendo nesse mundo, e talvez ao olhar pelos olhos das mídias sociais, daquilo que se apresenta publicamente através dos meios virtuais, nós pensamos, como as pessoas desse mundo são felizes. Você olha para os iates que elas têm para se divertir, você olha para as casas de campo e as fazendas que elas têm, as casas e os carros que elas têm. Dá para citar, não é? Eu acho que vocês viram no jornal hoje, um homem do interior aqui do estado presenteou os netos, cada um com um carro de grande valor. Então imagine isso, poder presentear os netos. Não é ruim, gente, vamos falar a verdade, se pudesse fazer isso. Mas o ruim de tudo isso é que a alegria deles depende disso. O regozijo de um crente, o regozijo do salvo, é um privilégio, porque ele vem de um lugar que não pode ser atingido, roubado ou manchado. Ela vem do Senhor. Então esse regozijo também deve acontecer por causa das pessoas que nos cercam. Olha, provavelmente, há muitas pessoas próximas de você hoje, nesse tempo, que não tem nenhuma outra oportunidade de ouvir sobre Deus e de conhecer Deus, a não ser pelos seus lábios. Se você prestar atenção em pessoas que estudam com você, pessoas que trabalham com você, pessoas que moram no seu prédio, são vizinhos de rua, provavelmente a única chance que essas pessoas têm de ouvir sobre Deus e de ouvir sobre a salvação e de ouvir sobre Jesus Cristo seja a sua vida. E quando elas vão fazer isso? Quando elas perceberem como você se regozija em Cristo. Como você, em meio às lutas e dificuldades, se regozija na pessoa do seu Salvador. Mas há uma quarta razão. Também por causa de nós mesmos. Sabe por que nós precisamos nos regozijar em Cristo? Porque é muito fácil a gente se regozijar em coisas que a gente não deve se regozijar. Olha, eu creio que, não vou dizer quanto por cento, mas a grande maioria de nós aqui torce para um time de futebol. Qualquer que seja o time. Verde, vermelho, preto e vermelho, a cor que tiver. Você já percebeu como é que seria a nossa vida se a nossa alegria dependesse de um time de futebol, de um partido político, de um candidato? Você já percebeu como seria a nossa vida se a nossa alegria dependesse de recursos financeiros? Eu citei a vocês na semana passada que tive o privilégio de servir uma irmã que hoje já está com Cristo, que ela era enferma, sozinha, humilde, pobre, e que muitas vezes eu cheguei na casa dela para ver como ela estava, e ela já estava no 2º, 3º, 4º culto do dia, e sabe como que ela achava a gente para o culto? Ela ia para o portão com toda a dificuldade, e as pessoas que passavam, seus vizinhos, ela os chamava e dizia, olha, 20, 30 minutos, vem aqui, entra aqui comigo, eu vou ter o meu culto. E as crianças e os adolescentes, e até alguns adultos vinham, visitavam na casa dela, e ela estava lá adorando a Deus alegremente, mesmo em meio às outras circunstâncias. Você precisa se alegrar em Cristo, porque senão você vai se alegrar nas coisas erradas. Mas o grande privilégio de alegrar-se em Cristo é que nós jamais seremos decepcionados. Você sabe o que é decepção. Você sabe o que é depender de algo, olhar para algo e tudo se desfazer. Sabe, a grande maravilha de Cristo é que tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele diz se cumprirão independente do que ocorra. O nosso encontro com Cristo está marcado. Sabe, Paulo diz isso aqui nessa carta aos Filipenses. Pode ser através da morte, e ele então se concretiza. Pode ser através do arrebatamento, e ele então se concretiza. Mas o nosso encontro com Cristo se dará de forma inigualável e não falhará. Eu, você, todos os salvos, vamos nos encontrar com Cristo. Ele não vai nos decepcionar. Isso é alegria.
E o dia que nós nos encontrarmos com Cristo, e a minha mãe sempre citou isso para mim desde a infância, ela dizia para nós: olha, quando eu chegar no céu, eu quero realmente ver o rosto do meu Salvador. É a primeira coisa que eu quero saber como Ele é, e agradecer-lhe por aquilo que Ele fez por mim. Depois, então, eu reencontro minha mãe, reencontro as pessoas que já partiram, mas lá no céu, o regozijo por encontrar-se com Cristo realmente acontecerá. Então eu disse a vocês 3 questões. Seja vigilante a respeito daquilo que alegra o seu coração. Você está julgando, você está discernindo o que alegra o seu coração? E em segundo, o regozijo no Senhor é resultado de nós meditarmos em quem Ele é, para então dizer que o regozijo também é resultado de considerarmos as coisas que Ele faz. Então este é o regozijo no Senhor, e eu espero que vocês estejam aprendendo e praticando essa verdade. Agora nós vamos à segunda parte do verso 1. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O que Paulo está dizendo? Ele está repetindo coisas que ele já disse, e ele não se cansa disso, porque isso é muito importante. Mas aquilo que ele já citou no capítulo 2, que ele vai citar de novo agora, cita as questões que haviam na igreja em Filipos, quanto à prática de falsos irmãos que estavam provocando mal na igreja. Quando Paulo foi preso, as igrejas que ele fundou foram atacadas por aqueles que nós conhecemos na Bíblia como judaizantes. E o que esses judaizantes desejavam? Eles desejavam uma mistura da fé em Cristo com a questão do judaísmo, da lei mosaica. Então Paulo agora ele está alertando aqueles crentes a respeito disso. Pessoas que não pregavam o verdadeiro evangelho estavam realmente atacando a igreja. E agora então ele vai lhes repetir isso. E ele diz: é segurança para vós que eu faça isso. E ele vai começar a explicar-nos por que é segurança e por que ele não se aborrece de escrever sobre isso de novo. E nós precisamos entender então, de fato, o que estava acontecendo. Se você pode, acompanhe comigo na sua Bíblia, Atos capítulo 15, versos 1 a 5. 1 e 5. O verso 1 diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, o que os judaizantes fizeram? Eles estavam misturando o evangelho da graça, o crer em Cristo, com a guarda da lei. Então, a circuncisão, a guarda do sábado e todas as obras da lei eram importantíssimas para eles. Mas tudo isso havia caído por terra a partir do momento que Cristo cumpriu toda a lei na cruz e na sua vida. Então, Paulo claramente diz que a finalidade da lei é Cristo, ou seja, a lei serviu para conduzi-los a Cristo. Uma vez que eles chegaram a Cristo, todas as questões da lei são tiradas. Mas aqueles homens não entendiam assim. Então eles estavam pregando que se as pessoas não guardassem a lei de Moisés, elas não seriam salvas. Olha o verso 5 que eles dizem: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Isso não é diferente do que acontece, por exemplo, em nosso tempo, em seitas como o sabatismo, ou dentro mesmo do romanismo. Sabe, tanto dentro do sabatismo, quanto dentro do romanismo e de outras seitas, se você fizer 2 perguntas, você vai perceber bem o que era o ensino desses judaizantes. Preste atenção nessas 2 questões. Se você perguntar para um sacerdote católico romano a seguinte questão: a morte de Jesus, preste atenção na questão, a morte de Jesus na cruz é necessária para a nossa salvação? Tanto o sacerdote romano quanto o ministro adventista, sabatista e de outras seitas responderão que sim. A morte de Jesus é necessária para a nossa salvação. Então nós temos que fazer uma outra pergunta: a morte de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação? O que o catolicismo responde? Não. O que o sabatismo responde?
Não. O que os judaizantes estavam respondendo? Não. Notaram como isso é perigoso? Eles estavam querendo misturar lei e obras com a salvação em Jesus Cristo. Nós podemos definir essa questão doutrinária muito simplesmente citando Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos como? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de quem? De Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. A salvação é obra exclusiva da dependência de Cristo. E qualquer coisa que você misturar com isso não é o Evangelho. Então esse era o grande perigo que eles estavam enfrentando. E para demonstrar quão perigoso é isso, Paulo teve que reforçar isso em 4 frases. Olha só a primeira questão que ele diz, e essa que nós estamos tratando no verso 1. Não me aborreço escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. A primeira forma que nós entendemos que isso era grave é porque Paulo estava repetindo. Quando uma coisa é grave, quando alguma coisa é importante, nós a repetimos. Nós falamos, falamos e falamos. E Paulo demonstra como isso é importante ao repetir a questão. Notem agora no verso 2, ele vai usar o mesmo verbo 3 vezes. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, circuncisão. 3 vezes ele lembra, olha, guardai-vos. Lembra quando a gente era criança, como é que a mãe da gente falava para a gente ter cuidado para isso e aquilo? Olha, tenha cuidado. Não é? A gente já tinha um tamanho para ir para a escola sozinho, não conversa com ninguém na rua, vai direto. Ela repetia aquilo. Não é estranho. Paulo está repetindo a mesma coisa, porque isso é um fato importantíssimo. Ele diz, guardai-vos disso, tenham atenção com isso. A terceira forma que ele faz isso é a linguagem forte que ele se refere aos judaizantes. Notem, em qual outro lugar você encontra Paulo chamando alguém de cão? Guardai-vos dos cães. Se isso não fosse muito sério, Paulo não teria usado essa linguagem. Guardai-vos dos maus obreiros. Para Paulo chamar alguém de um obreiro maligno, isso não era brincadeira. Para se referir com essas palavras a alguém, é realmente sinônimo que isso era muito sério. E finalmente, no verso 3, ele demonstra o que é a vida de um cristão para separar desse outro tipo de vida. Ele diz, porque a circuncisão, ou seja, as pessoas que vivem com Deus somos nós. 3 coisas: servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Eu vou falar delas daqui a pouco. Então isso demonstra a seriedade desse assunto, e eu vou lhe dar 2 razões. A primeira, a condição eterna, o destino eterno de uma pessoa está intimamente ligada à correta compreensão da verdade bíblica. Ninguém vai chegar no céu se não tiver entendido o Evangelho. Ninguém é salvo até que compreenda o que a mensagem do Evangelho prega. Eu falei para vocês isso domingo à noite. Não há salvação sem compreensão da verdade que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou como havia sido prometido, e então daí nós temos o perdão e a justiça de Deus. Diante disso, se alguém julgar ser um salvo, mas estiver errado em relação a isso, as consequências serão por toda a eternidade. Qual é o pior engano? Qual é o engano mais grave da vida? Pensar que você é salvo e não é. Pensar que você vai para o céu e não ir. Achar que você foi perdoado por Cristo e não é perdoado. Não é só a pior das dúvidas. E a dúvida, nesse sentido, é melhor do que a certeza. Porque ter certeza e estar errado é realmente algo pior do que ter dúvida, porque se você tiver dúvida, ainda há a oportunidade de tirar a dúvida e conduzir pelo caminho certo. Mas aquele que acha que está certo, sem estar certo, é o pior dos desastres.
pensar que você é salvo, e agora eu vou usar o que as seitas pregam, por guardar o sábado, por ser batizado, porque você realiza boas obras, porque você é judeu. Confiar que isso é a razão da sua salvação e despertar na eternidade perdido para sempre, não tem como consertar. Então é por isso que Paulo está dizendo isso, pela seriedade disso, mas também, e nós temos tratado de paz e alegria dentro da carta, a paz e a alegria, elas só ocorrem quando você tem um correto entendimento da vida cristã. E a vida cristã se vive como? O justo viverá pelo quê? Pela fé. Como se vive a vida cristã? Não é pelas obras, é pela fé. As obras são a consequência da fé. Então agora, o que nós temos no verso 3 é algo maravilhoso. As características de um verdadeiro cristão. Então, essas 3 características citadas no verso 3, elas são extremamente importantes, porque por elas nós julgamos a nossa vida. Agora Paulo nos dá a oportunidade, eu, você, cada um de nós, de julgar o próprio coração. E para isso que serve o verso 3, para a gente julgar o nosso próprio coração no sentido, eu sou um verdadeiro cristão, eu sou um salvo, você é um salvo em Cristo. Então eu gostaria que você respondesse sinceramente o que essas 3 questões nos dizem. Eu vou, antes de citá-las, demonstrar algo que é importantíssimo nessa questão. A forma como os judaizantes baseavam seu ensino. E para a gente poder comparar isso com a primeira dessas questões, Paulo diz, porque a circuncisão, ou seja, o povo de Deus somos nós. A primeira questão é que servimos a Deus em espírito. Então a gente tem que olhar para aquilo que os judaizantes ensinavam. Se você pode, acompanhe comigo Gálatas capítulo 4. Versos 9 e 10 dizem assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, é tudo aquilo que eu já disse a vocês, aos quais de novo quereis servir. Então ele diz, guardais dias, meses, tempos, anos. Eu preciso dizer algo a você. A vida cristã não é um calendário. E ela não é vivida só no domingo. E nem só na igreja. A vida cristã não obedece um calendário. Ela é vivida 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Nós não temos dias especiais, meses especiais, tempos especiais, anos especiais. A partir do momento que eu conheci Jesus Cristo, eu o sigo daquele momento até o dia da minha partida. Mas para os judeus não era assim. Não, como é que você serve a Deus? Tem dias para isso. Tem dia, tem hora, tem momento, tem rituais. E em Colossenses, por exemplo, capítulo 2, versos 16 e 17, ele diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, de lua nova, dos sábados. Então ele diz o que é tudo isso? São sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vida cristã não é um calendário. Você não espera o domingo para servir a Deus. Vida cristã é Cristo vivendo em nós. Quem são os verdadeiros salvos? Aqueles que servem a Deus em espírito. O que isso significa? A vida deles pertence a Deus. A vida deles está nas mãos de Deus. E não importa onde eles estão, em espírito, eles estão submissos e servindo ao Senhor. Seja onde estiverem, no lugar que estiverem. Então agora eu quero usar talvez a forma que isso mais se demonstra. Já prestou atenção na adoração de igrejas e de denominações? Nós temos um número imenso de liturgias de culto. Por exemplo, eu conheço igrejas que acham que o canto gregoriano, você já viu o canto gregoriano, se não depois você pesquisa na internet para saber como é. Eles acham que só aquele canto é aceitável na adoração a Deus, aquilo é dificílimo. Outros consideram que qualquer coisa fora do cantor cristão, e uma vez eu tive um embate em relação a isso, porque um crente veio para mim, já faz muitos anos, dizendo
que o cantor cristão estava na mesma altura da Bíblia em questão de ser inspirado por Deus. Então, aquilo que o cantor cristão fala está na mesma altura da Bíblia. Eu mostrei para ele quantos erros doutrinários tem no cantor cristão. É um excelente, o melhor dos inários, mas foi feito por homens. A Bíblia foi ditada por Deus. Então as pessoas têm liturgias e tudo mais, outros não usam nada do cantor cristão, outros usam músicas contemporâneas e até mesmo rock ou outras questões de tudo isso. Quem é que está certo? Sabe, o texto nos responde para onde nós precisamos ir. E eu vou demonstrar-lhes daqui a pouco, mas o que eu quero demonstrar-lhes é que quando nós servimos a Deus em espírito, e eu quero que vocês julguem tudo isso por essa questão. Quando adoramos a Deus em espírito, nós o fazemos por quem Ele é e por quem Ele e o que Ele faz, de forma que os meios perdem a importância. O que eu estou lhe dizendo? Quando você adora realmente a Deus, você está centrando a letra, a música e a sua atitude nele. O que importa é quem? É Ele. Eu já adorei a Deus em plena mata amazônica, debaixo de pé de manga, debaixo de taquaral, debaixo da mata, com chuva, com não, um violãozinho simples, mas haviam pessoas que cantavam sobre a salvação de Jesus Cristo, com lágrimas, com reconhecimento daquilo que Cristo havia feito por eles. Não é o meio, é a quem você dirige a adoração. E quando você dirige a adoração a Deus, esse monte de exigências que as pessoas têm para que então se elevem emocionalmente, caem por terra, porque Deus é o que importa. Em João 4:24, o Senhor diz à mulher samaritana que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em Hebreus 12:28, o autor aos Hebreus diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Isso aqui limita a nossa adoração. Nós temos que cantar apenas sobre o nosso Deus e sobre aquilo que Jesus Cristo é e fez por nós. Sabe qual é o grande problema da adoração odierna, atual? É porque ela canta tanto sobre o homem que não sobra tempo para cantar sobre o tão grande Salvador. As pessoas vêm à igreja e ouvem tanto sobre si mesmos, tanto sobre eu. Um professor me dizia: sabe quanto é eu, mais eu multiplicado por eu com a raiz quadrada de eu? É um eu tão grandão que Deus se torna pequeno diante de tudo isso. Como vivem os crentes? Eles servem a Deus em espírito, ou seja, a reverência e a piedade conduz a vida deles de tal forma que eles vivem sempre na presença de Deus o tempo todo. O segundo teste, podemos dizer assim, é que um verdadeiro cristão, no verso 13 é dito: nos gloriamos em Jesus Cristo. Então, se servimos a Deus na presença dEle, de forma reverente e piedosa, agora também Paulo diz que um verdadeiro salvo, ele se jactancia, ele se gaba de ser o Salvador. E nós temos que ir novamente aos judaizantes para entender um pouquinho. Em Romanos capítulo 9, versos 4 e 5 é dito deles. Paulo está dizendo dele mesmo e também dos judaizantes que eles são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais também são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. O Senhor Jesus Cristo é judeu. Mas sabe qual era o problema dos judaizantes? Eles se gloriavam em tudo isso, em quem eles eram, naquilo que desde os patriarcas eles receberam. Então a glória era a glória deles próprios. Mas notem então que 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 a 31 nos dizem, ele fala sobre a igreja dizendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então ele diz, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Sabe, quando você se gloria em Jesus Cristo, você adora a Deus e vive diante de Deus, sem motivo algum de orgulho de si mesmo. Eu já disse essa frase muitas vezes a vocês. Você vai para o céu, você vai chegar no céu, graças a Deus por isso, eu também. Mas eu e você chegaremos no céu, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Nós não vamos adentrar o céu pelas nossas qualidades, nós vamos adentrar o céu apesar de todas as nossas falhas. Você ora a Deus e Deus responde as suas orações, você acha porque é por quem você é? Deus só ouve as suas orações por causa de Jesus Cristo, não porque eu ou você merecemos. Sabe, eu vou falar algo sério. Às vezes as pessoas acham que a oração do pastor vale mais do que a delas. Gente, seja eu, seja você, ou seja qualquer pessoa, Deus atende as nossas orações por causa de Cristo. Não é por causa de mim e por causa de você. É apesar de mim, apesar de você e por causa de quem Jesus é. Nós nos gloriamos nele, ele é a nossa glória. Agora, no que nós nos gloriamos nele? Colossenses 2,9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é incrível. Jesus Cristo é Deus. Eu tive que responder, algum tempo atrás me mandaram perguntas assim, o que a gente vai fazer no céu? O que vai ter lá no céu? Afinal de contas, como é que vai ser lá no céu? Vai ter horário de culto, depois a gente está livre para dar uma voltinha nas ruas de ouro? A gente tem lá, a pergunta que mais me fazem, pastor, vai ter comida no céu? Vai ter churrasco no céu, piqui no céu? Se tiver piqui é bom, né? Lá no céu tem os frutos que as árvores dão, a árvore da vida dá, é colhido todos os meses. Mas sabe, o céu talvez seja um pouquinho diferente do que as pessoas pensam. Quando nós estivermos no céu, e daí a outra pergunta, pastor, lá no céu a gente vai ver Deus? Sim, vai ver em Jesus. Não, estou falando de Deus, mas meu filho, Jesus é Deus. Nós vamos ver Deus em Jesus, mas só que talvez as pessoas não se apercebam disso. Jesus é tão grande, o Senhor Jesus é tão incrível, Ele é tão maravilhoso, que lá no céu, apesar das ruas de ouro, apesar do rio da vida, apesar de tudo aquilo que o céu é, você não vai ter desejo por um segundo sequer de tirar os seus olhos de Jesus. Você vai ficar o tempo todo olhando para Ele e descobrindo quem Ele é, e isso vai consumir tanto o seu coração, a sua mente, a sua vida lá no céu, que você vai ter toda a eternidade para olhar para Jesus Cristo e perceber quem Ele é, que nada mais importa. Você já entendeu que tamanho que tem Jesus? Nós nos gloriamos nele, em quem Ele é, e nós aguardamos o céu, porque lá no céu nós vamos ter uma experiência tão incrível, de conhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo, e assim, daí sim, nós vamos entender por que Ele veio nesse mundo. E nós vamos entender que glória é essa de Deus ter tomado o corpo humano, nascido de uma mulher, andado neste mundo e morrido por nós na cruz. E lá no céu nós vamos ver as marcas nas mãos, o lado furado, possivelmente outras marcas no corpo dele. Ele não é aquele loiro de olhos azuis que aparecem nos quadros. Ele é judeu, ele é reconhecido como um judeu. Então Jesus talvez não seja na forma que você imagina. Mas a maior experiência que você vai ter em toda a sua vida é colocar seus olhos sobre Jesus Cristo. Você nunca viu nada igual. E lá no céu você não vai querer outra coisa a não ser ver Jesus Cristo. Agora nós também nos gloriamos naquilo que Ele faz. Não somente naquilo que Ele é, mas também naquilo que Ele faz. Então Romanos 3, versos 24 e 25 dizem que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, Deus propôs a propiciação, a nossa salvação, pela fé no sangue de Jesus, pela redenção que tem nele. Nós nos gloriamos em Cristo não somente por quem Ele é, mas por aquilo que Ele fez por nós. Sabe, eu vou tentar mostrar para você o resultado do pecado no nosso coração. O amor de mãe é pecado? Não. O amor de filho para a mãe e para o pai é pecado? Mas todos eles são atingidos pelo pecado. Não são pecado, mas são desvirtuados e desconexos pelo pecado. Aquilo que Jesus Cristo fez por mim e você, nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem ninguém jamais faria. O maior bem que recebemos na vida foi Jesus quem fez. Mas sabe, infelizmente, por essa questão do pecado, nós distorcemos um pouco isso. Nós nos gloriamos em Cristo por aquilo que Ele fez, o que ninguém mais pode fazer. Então, aquilo que Ele realizou por nós é a razão maior também pela qual nós nos gloriamos e nos alegramos nele. Em 1 Coríntios 1,30 diz que vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus deu a Ele tudo isso para que Ele se torne o nosso Salvador. O segundo grande teste é: você se gloria em Jesus? Você é um cristão? Você serve a Deus em espírito? Sempre, em todo momento? A glória da sua vida é Jesus Cristo? Você está se gloriando em Cristo? Porque o terceiro teste diz, no final do verso 3, e não confiamos ou não gloriamo-nos na carne. Um verdadeiro cristão, um servo de Jesus Cristo, um filho de Deus, ele não confia na carne. Depois Paulo vai demonstrar isso a partir do verso 4, ainda que também podia confiar na carne, ele vai explicar tudo isso. Mas eu quero terminar dizendo que quando você é salvo em Jesus Cristo, você aprendeu que você não é nada e que Ele é tudo. Eu já falei a vocês que bondosamente vocês muitas vezes enviam para mim palavras de encorajamento, agradecendo por este ensino ou aquele. É a Bíblia, não esse homem. É Deus, não esse homem. Quando nós somos realmente crentes, nós queremos que Jesus Cristo seja exaltado e que a nossa carne não receba glória alguma. Glória alguma. Conheço um irmão em Cristo que depois da construção de uma linda igreja, ele fez uma exigência. Ele havia sido responsável pela organização, por tudo aquilo que havia sido construído, mas a exigência dele é que o nome dele não constasse em lugar nenhum, que as pessoas, quando olhassem para aquilo, não se lembrassem dele, mas que glorificassem a Jesus Cristo. Sinceramente, você tem vivido mais gloriando-se nos seus próprios feitos, na sua própria carne, naquilo que você tem conseguido, no seu sucesso, ou em Jesus? Em Gálatas, capítulo 6, versos 14 e 15, é dito assim: Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, obra qualquer não tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Sabe do que nós nos gloriamos? Naquilo que Ele fez por nós. Costumamos dizer assim: você me conheceu antes de Cristo? Você me conheceu antes de eu crer em Cristo?
Pois é, aquele era eu. E você viu o que Jesus fez? Você viu o que Ele me tornou? Você viu o que Ele fez por mim? Sabe, depois que eu aprendi algo, isso ajudou muito na minha vida. Depois que eu aprendi que um pecador não pode ser defendido. Muitas vezes as pessoas, e com razão, todas elas estão certas, chegam em mim e dizem: olha, mas você já fez isso, isso e aquilo, você já foi assim, 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 você já teve esse e aquele comportamento. No começo eu reagia, e eu tentava me justificar, e depois eu entendi: para que justificar um pecador? Não tem sentido. Então hoje eu digo: sim, você está certo, e se você soubesse todo mais, você me desprezaria ainda mais, mas olha, graças a Deus, porque apesar de todos os meus erros, Jesus Cristo tem misericórdia de mim. Você está se gloriando em quem você é? Ou você está se gloriando no que Jesus fez por você? O princípio de tudo isso, dos primeiros testes, Paulo disse sobre servir a Deus em espírito. É muito fácil perceber isso, não é? Quando os crentes vêm à igreja. Quando eles fazem alguma coisa na igreja, seja o que for, pregar, cantar um hino, tocar um instrumento, seja o que for, não importa, ajudar nas ofertas. Quando eles realmente estão fazendo isso em espírito, para que Cristo seja glorificado, mas não estão preocupados com qualquer elogio. Irmãos, sejamos cristãos verdadeiros. Estou tentando falar isso a vocês todas as quartas-feiras. Sejamos cristãos sinceros e verdadeiros, que servem a Deus em espírito, que se gloriam em Cristo, que não confiam na carne. E eu quero terminar com a razão. Você tem paz e é feliz? Se você está me dizendo assim: pastor, eu não tenho nem paz, nem sou feliz. Paulo está dizendo a razão. É porque você não tem praticado essa verdade. Mas se você servir a Deus em espírito, gloriar-se em Cristo e não gloriar-se na sua carne, o resultado será que você provará de uma paz e alegria que nenhuma pessoa nesse mundo pode provar. Então faça isso. Siga este rumo. E o Espírito Santo há de nos fortalecer nessa verdade, nos conduzir nela e permitir que nós colhamos os frutos dela. Que Deus os abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos vão escolher um hino.